A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma aula, aula de número 4. Estamos aqui, vamos usando a tecnologia, ela vai aparecendo para a gente aí, a gente vai usando. Então vamos passar para os irmãos aí essa aula agora, aula de número 4. Deixa eu me posicionar aqui, estou mais bonito lá em cima. Lição número 4, a iluminação espiritual dos crentes. É a nossa lição hoje, número 4, a iluminação espiritual dos crentes. Nós temos aqui como texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Efésios 1, do 15 ao 23. Eu até fiz os slides, mas eu não vou ler hoje aqui, eu vou ganhar um tempo nessa aula para a gente diminuir um pouco o tempo do vídeo, né? Eu fui aconselhado sabiamente pelo irmão Cláudio. A gente então vai dar uma diminuída aí no tempo da aula para o vídeo ficar mais interessante, tá? Então, os irmãos façam a leitura aí na sua casa, dê uma pausa no vídeo e leiam Efésios 1, do 15 ao 23, que é a nossa leitura bíblica em classe. Tá aqui ela, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E aí a gente já pula para o objetivo geral, que é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. E os objetivos específicos, que são destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O ponto central, meus queridos, é que a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Então vamos dar início à nossa lição pela introdução, tá? Vou passar aqui no celular também, ficar acompanhando, bonitinho. Introdução. Então, tá lá, bonito aqui. Ainda no capítulo 1, Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação, dos versículos 15 até o 23, né, que é a leitura. Nessa sentença, nós somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. E aí o ponto 1. Ponto 1 é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Tá? A primeira parte é ação de graças e intercessão. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Gratidão. O que é gratidão? Gratidão é você ser agradecido ou você você recompensar com atitudes ou elogios ou com devoção por um bem, uma benesse que alguém te faz, tá? Então, e essa gratidão, ela tem, lá nós temos em Romanos 8:28, é um versículo que os irmãos leem, 1 Tessalonicenses 5:18, a gratidão, ela tem uma característica que é interessante, que ela atrai a bênção de Deus. Pelo lado contrário, como nós temos um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Israel, a murmuração, ela afasta a bênção de Deus. Então, a primeira coisa que é tocada aqui na esperança da vocação e as riquezas da glória é que devemos dar graças, né? Ser gratos. E devemos interceder também por isso, tá? Aqui, ó, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. É o que Paulo fala no versículo 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas
sem ser ensinado por Deus. Então, gratos pelo que Deus fez, mas intercedendo para que a gente possa aprender cada vez mais, tá? Paulo pede para que a gente possa, por nós, pelo espírito de sabedoria e revelação, tá? Não esquecer que existe duas coisas, tá? Existe revelação e existe revelamento. Nos tempos de hoje, o que mais existe é revelamento. Pessoas que vivem guiadas por profecias, por profetas. A pessoa não sai de casa, não toma decisão nenhuma se não for no profeta, consultar o profeta, quando na verdade a gente deveria consultar o dono da bênção, que é o próprio Senhor Jesus. Fechar a porta do nosso quarto, entrar, dobrar os nossos joelhos e consultar o Todo-Poderoso Deus. Mas é muito comum, principalmente no meio pentecostal, as pessoas procurarem esses profetas, esses revelamentos, essas palavras aí, que muitas das vezes são palavras que te agradam, vão falar palavras boas para você e você vai gostar daquilo. E quando de repente a revelação, que você devia estar fixado os seus olhos, a revelação são as escrituras. Você pega a Bíblia, abre a Bíblia e aí você confere lá na palavra de Deus o que o Senhor quer, o plano de Deus para a sua vida toda, e aí Deus vai atuar na sua vida, tá? Então, primeiro ponto, então, ação de graças, tá? Para a esperança da nossa vocação e as riquezas da nossa glória, precisamos ser gratos, precisamos interceder, precisamos largar essa vida. Se você faz isso, você largue, tá? Essa vida de revelamentos, coisas. Acreditem na palavra, acredite na pregação do evangelho, acredite na sua oração, dobre os seus joelhos, fale com Deus, tá? No momento que você passar um aperto, precisar de mais pessoas para guerrear contigo, tem sempre as pessoas que Deus coloca no seu caminho para guerrear com você em oração e você conseguir alcançar essa bênção, tá? E o espírito que o Paulo fala, ele fala que é um espírito de sabedoria e revelação. Nós falamos aqui sobre revelação, né? Que revelação vem da parte de Deus, o revelamento é humano. E o que é a sabedoria, irmão? Provérbios 9:10 diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Então, temer a Deus é a sabedoria. Se você quer e precisa ser sábio, você deve temer a Deus, tá? Quem teme a Deus afasta-se do mal. Por isso, corramos daquilo que traz confusão. Se traz confusão, não é de Deus. Então, tire os seus olhos daquilo que traz confusão e foque em Deus. Seja grato, tá? Procure sempre a Deus com ações de graças, procure sempre a Deus com gratidão, interceda sempre. Seguindo aqui, ainda no primeiro ponto, nós temos a esperança da vocação, tá? A esperança da vocação. Quando a gente ouve falar de Deus, meus queridos irmãos, a gente sabe que ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele é um Deus atual, ele é um Deus presente. Abraão veio, passou, Deus continuou. Isaac veio e passou, Deus continuou. Jacó veio e passou, Deus continuou. Ele mostrando que ele está em todo o tempo com aqueles que o buscam, aqueles que praticam a sua vontade, tá? Então, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, quando você clama e procura isso, você será capaz de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de ser vocacionado. O que a gente pode dizer sobre tal esperança? Ela pode ser dividida em mais ou menos três coisas, tá? Três aspectos, tá? Três aspectos que a gente pode dividir aqui. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que a iniciativa veio de Deus. Primeiro, Deus chamou, tá? O verbo foca em Deus, chamou. É uma ação de Deus, Deus chamou, tá? Segundo Timóteo 2:19, 1:9 quer dizer, vai ajudar os irmãos a esclarecer ainda mais. Então, o primeiro aspecto dessa esperança da nossa vocação é que Deus chamou, Deus nos chamou. Você não chegou e se ofereceu a Deus para ser nada nessa vida. Deus te chamou, Deus te comissionou, tá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar a toda criatura, tá? Seja minha testemunha. Deus te chamou. O chamado partiu da parte de Deus, tá? Ele teve a iniciativa. Então, como o Raniel deu na aula passada, nós não fomos predestinados, escolhidos, separados, de um lado os que vão ser salvos e do outros que vão ser condenados, não. Nós fomos eleitos em Deus, tá? E aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor
foram chamados, tá? Receberam um chamado de Deus. Então, Deus teve essa iniciativa. Ele não fechou a porta para ninguém. Ele abriu a porta para todos. Mas, para ser eleito, para ser chamado, você precisa atravessar a porta. Tá? Precisa atravessar a porta. E a porta é Jesus. Sem Jesus não dá para chegar. Tá? Então, a eleição que a gente recebeu ela em Cristo. Em Cristo é que nós fazemos parte. A segunda é que a chamada abrange um serviço e a santificação no presente. Se no ontem, que a gente falou aqui agora, o chamado veio de Deus, Deus chamou, agora no presente, nós somos chamados, tá? No presente, para a nossa vocação no presente, em serviço, não em dar serviço, mas em prestar serviço, tá? O que queremos, o que o texto quer dizer para você é que você é chamado para prestar serviço ao reino de Deus. É que o reino de Deus, ele precisa que você preste serviço a ele, tá? Que você seja, a partir do momento que você aceita fazer parte desse reino, que você preste serviço. Mas muitas pessoas, o que elas fazem? Elas dão serviço, dão trabalho, elas ocupam o tempo de pessoas que poderiam estar comissionadas, focadas no crescimento do reino de Deus, nas suas próprias pessoas, na sua própria personalidade. E essas pessoas vão fazendo com que o evangelho acabe sendo desgastado, e pessoas acabem morrendo. Muitas pessoas morrem por palavras, muitas pessoas morrem por atitudes erradas, por decisões mal tomadas, seja de líderes, seja de membros de igreja. Tá? Muitas pessoas hoje pregam aí Deus sim, igreja não, que é um absurdo. Porque se você quer Deus, você tem que estar na casa dele. Se você acha que a casa de Deus não serve para você, como é que você vai achar, vai querer o dono da casa? Não, mas na casa dele eu não vou. Então, é uma incoerência. Mas muitas pessoas são massacradas. Mas a esperança da nossa vocação não é isso. É uma esperança de serviço e santificação. Quem se santifica, aproxima-se de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ter as qualidades do caráter de Deus. E tendo as qualidades do caráter de Deus, você acha que nós vamos espantar ou nós vamos atrair, tá? Então, quando nós começamos a nos aproximar mais de Deus na oração, no partir do pão, na comunhão, como fez a igreja primitiva, a gente vai entendendo o tamanho do poder dessa vocação que o evangelho coloca nas nossas vidas, tá? Filipenses 3,14 é um bom versículo, viu, irmãos? Então, isso significa achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, ou seja, ter, como eu falei na primeira lição lá, um estilo de vida condizente com a mensagem do Evangelho. Tá? E a terceira é sobre o futuro, é uma participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, a esperança da vocação, e quais as riquezas que traz para nós? Se nós primeiro aprendemos que devemos nos achegar com ação de graça e intercessão, agora, especificamente nesse ponto da esperança da vocação, nós aprendemos que fomos chamados, partiu de Deus, no presente. Estamos no presente, agora passamos para o presente para serviço e santificação. Tá? No presente, se Deus tomou atitude, agora que nós estamos incluídos no plano de Deus, nós tomamos uma atitude. Por quê? Porque no futuro, nosso futuro nos reserva bênçãos, tá? Riquezas, tá? Que é a vida eterna, tá? E ver Deus face a face. Não adianta querer ver Deus face a face sem que você ligue o seu passado, o seu presente e o seu futuro a Ele. Se você ligar todas as três coisas a eles, então você terá isso. Terceiro ponto aqui do tópico 1, já para nós terminarmos. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Tá? Essa expressão da sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos. Já riquezas refere-se às bênçãos que acompanham o plano da salvação. Lembrando os irmãos que essa revista ela fala muito sobre o específico plano da salvação de Deus para as nossas vidas, tá? Então, uma primeira parte, o que Deus deu aos seus eleitos, Colossenses 1:12, tá? A segunda se referem às bênçãos que acompanham esse plano da salvação. Vou citar algumas aqui, tá?
perdão dos pecados, a adoção de filhos, como foi explicado na aula passada. Se você não viu a aula 3, é bom ver, tá? Sobre a adoção de filhos, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, que eu citei algumas, como a vida eterna, como ver Deus face a face, tá? Morar na linda cidade, né? A cidade de ouro, com ruas de ouro, mar de cristal, tá? E todas as bênçãos da adoração a Deus, a coroa, poder participar da ceia e tudo mais, da grande ceia com o Senhor lá no céu, tá? A adoração contínua, são todas essas bênçãos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Para mais esclarecimentos, Mateus 25, 34. E o tópico 1 nós terminamos assim, meus queridos, que os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Tá? Então, citamos algumas riquezas, algumas coisas que são parte da nossa herança. Falamos sobre a esperança da nossa vocação no passado, no presente e no futuro. Devemos ter tudo ligado a Deus, sobre as riquezas da glória da sua herança. Tá? Então, fica aí essa definição aí do primeiro tópico. Agora nós vamos para o tópico de número 2, que fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E nós destacamos 2 pontos aqui: a sobreexcelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. Tá? O poder divino, ele é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor de todos. Então, vamos lá. O que é essa sobreexcelente grandeza do poder? Tá? Essa palavra é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário, e a expressão seguinte, ela fala de megetos, de grandeza. Então, grandeza extraordinária. Tá? Grandeza extraordinária. E ela objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que sobrepõe a tudo. Tem um termo, meus queridos, que é dunamis, um termo que é traduzido por poder, que indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes pode realizar a transformação e a salvação do homem. Por que Jesus começou a sua obra pública em si, a se dizer, com aquele milagre no casamento? Ele transformou a água suja, né? Aquela água que não vou dizer que é uma água imunda, tá, irmãos? É uma água que não era essa água de Brasília, por exemplo, que é tratada 1.500 vezes aqui, que sai clarinha. Então, aqui transformou aquela água no mais puro vinho. Então, ele purificou aquela água e transformou numa bebida a mais agradável de todas. Porque qual era a mensagem que Cristo já queria passar ali? Que ele veio para transformar vidas. Além de abrir olhos cegos, de destapar os ouvidos dos surdos, de destravar a língua dos mudos, de fazer o coxo andar, de ressuscitar mortos, o que ele veio fazer nessa terra foi transformar vidas. Ele veio fazer o milagre da transformação. E para isso, só um poder grandioso, só um grande poder. Não podia ser qualquer poder, tinha que ser o grande poder capaz de transformar a natureza humana. Porque nós sabemos que a nossa natureza, ela pende para o pecado. Paulo, em uma das suas citações, ele diz: quando eu penso em fazer o bem, já pratico o mal, aquele mal que eu não queria fazer. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque a natureza fica brigando, tendendo para o mal. Mas vem Cristo para mudar o nosso quadro, para nos dar uma chance. Que chance é essa? Essa chance de salvação. Tá? O plano da salvação de Deus vem na transformação das nossas vidas. Antes éramos condenados, miseráveis, pobres, cegos, nus. Mas o Senhor veio tirar toda a nossa imundície, nos lavar com seu sangue, veio nos dar novas vestes. Assim está lá na parábola do filho pródigo, nos dar novas vestes, novas sandálias, um anel. Veio dar uma festa, porque nós largamos a nossa vida anterior de pecado e agora estamos de novo de volta para a comunhão com Deus. Tá? Então, só um poder sobreexcelente que poderia fazer isso. Concretizar as bênçãos inclusas na experiência da vocação e nas riquezas da herança.
Só um poder grandioso poderia fazer isso, tá? O segundo tópico aqui, irmãos, é a força do poder divino. Paulo toca aqui, segundo a operação da força do seu poder. Ele usa 3 vocábulos gregos, tá? Para isso. Operação, que traduzido do energeia. Depois, eficácia, sinalizando ideia de poder em atividade. E a terceira, que é kratos, que significa força, tá? Então, ele usa essas 3 expressões: operação, eficácia e força. Uma força operada com bastante eficácia, tá? Juntando tudo isso, ele chega a poder inerente, tá? Poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à natureza divina, opera em favor dos que creem, tá? Opera em favor dos que creem. Aqui ele toca na nossa fé. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus. Tá lá, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo mostra a força desse poder de Deus, tá? A segunda, sua ascensão aos céus à direita de Deus. A sua ascensão mostra a força desse poder de Deus. E a terceira é sua elevação acima de todo o domínio, tá? O posto de Cristo colocado acima de todo o domínio mostra também a força do poder de Deus. Aquele que veio, cumpriu a sua missão e morreu. Pagou o preço por toda a humanidade. E agora, o que vai acontecer com a humanidade? O que sobra para a humanidade? Que poder poderá dar continuidade para que a humanidade tenha alguma esperança? Vem o poder de Deus, ressuscita Cristo de dentre os mortos. Cristo ressuscita de dentre os mortos. E aí vem a demonstração da magnitude desse poder. Cristo, ele é tomado, ele sobe na frente daqueles homens, as nuvens, e daqui a pouco ele se assenta, toma lugar como dominante sobre todos. Por isso, um dia, todo joelho há de se dobrar na presença do Todo-Poderoso Cristo, tá? Do Todo-Poderoso Deus. Ele estará, todo joelho se dobrará perante ele, tá? Então, essa é a força do poder divino. Essa é a sua sobreexcelente grandeza. Então, nós temos esse tópico 2 aqui. O poder de Deus, ele é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Esse é o propósito desse poder, tá? O poder de Deus, então, ele trabalha para salvar a humanidade caída. A porta está aberta, ainda há tempo. Você que já entrou pela porta, mas está vendo gente que não entrou ainda, o evangelho é o laço que você puxa essas pessoas para que elas possam vir para essa porta de salvação. A salvação está estendida a todos aí. Então, que os irmãos peguem essa mensagem para vocês. E nós vamos aqui para o nosso exemplo de exaltação, que é Cristo, tópico 3. Tá? O poder de Deus, ele é extraordinário, supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Eu já li isso aqui, passando bem errado aqui. Vamos lá, tópico 3. Vamos ver aqui a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Tá? Ele descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, e diz que Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados também. Tá? Lá em 1 Tessalonicenses 4,14 fala sobre essa ressurreição, sobre aqueles que na época do arrebatamento estão mortos, o que há de acontecer com eles. Então, ele vai explicando sobre isso. E a ressurreição de Cristo, ela é a primícia daqueles que dormem. É a nossa garantia de que, se na época nós não estivermos já nessa terra aqui, já tivermos passado, já tivermos seguido o caminho normal da humanidade aí, nós também ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. Tá? Porque Cristo ressuscitou. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Então, Cristo é as primícias dos que dormem, a garantia de que teremos essa salvação, tá? Em Cristo. Seguindo, Cristo elevado à direita de Deus.
Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Então, o que está em foco aqui? A ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais do capítulo 2, verso 6 de Efésios. Tá? Então, gente, o que a gente vê aqui? Cristo elevado à direita de Deus endossa que nós teremos a garantia da nossa participação na vida celestial, tá? Que é a promessa de na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, que isso ali não foi uma palavra jogada ao vazio, tá? Cristo elevado à direita de Deus é a garantia de Deus de que ele há de fazer isso também para conosco, que seremos arrebatados ou que ressuscitaremos primeiro, caso estejamos mortos, mas que aquele que for fiel com Cristo, aquele que permanecer firme na batalha, aquele que testemunhar Cristo o tempo todo, aquele que vencer, ao que vencer, será dado também essa honra de participar lá na glória celeste, da boda do Cordeiro, passou ali pelo tribunal de Cristo, recebeu sua coroa, seu galardão, participou das bodas do Cordeiro, reinará com Cristo. Todas essas bênçãos estão garantidas para você. Cristo elevado à direita de Deus foi essa garantia. Tá? E Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomear. Significa que ele foi colocado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Qual é? O primeiro benefício da igreja já é aqui, tá? O resultado dessa exaltação de Cristo, o primeiro benefício já é aqui. Ele foi colocado como cabeça da igreja. A igreja não foi deixada como um corpo largado aí, sem comando. Um corpo que não tivesse direção, que não tivesse quem se preocupasse com ela, não tivesse quem... Na cabeça, o que nós temos na cabeça? Nós temos os olhos, nós temos o nariz, nós temos a boca, nós temos os ouvidos. Olha quantos sentidos nós temos aqui. Na cabeça nós temos a mente. Quantos sentidos? Então, Cristo se faz o sentido da igreja, os sentidos da igreja. Então, quanto mais a igreja se aproxima de Cristo, quanto mais a igreja está em vida de santificação, quanto mais a igreja está próxima de Deus, o que vai acontecer com a igreja é que ela começa a receber essas informações de Deus e vai conseguindo conquistar vitórias e vitórias e vitórias e avançar. As tropas do inimigo vão ser muitas, vão ser grandes, as emboscadas vão ser muito, mas a igreja vai triunfar, porque a igreja é chamada de igreja triunfante, porque o cabeça dessa igreja é Cristo. Então a primeira bênção a gente já recebe aqui nessa terra, ter Cristo como o cabeça, tá? Ou seja, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Leia lá Mateus 16, 18. Tá? Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Tá? Segundo aqui. Tá? Então, citando aqui o segundo aqui mais uma vez, só para repassar. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja. Cristo é a razão da igreja. Nenhum poder pode prevalecer contra a igreja, tá? Desde que a igreja esteja firmada em Cristo. E quando eu falo igreja, não estou falando da nossa assembleia, não estou falando da Casa da Bênção, estou falando da Batista, estou falando da igreja do Senhor. É isso que você é, igreja do Senhor. Você tem homens levantados por Deus para estar cuidando espiritualmente de você, pastores, obreiros, mas você tem a sua responsabilidade pessoal de estar na presença de Cristo, de estar na presença de Deus, porque você é parte do corpo. O corpo, ele não pode ficar sem nenhuma célula, ele precisa de todas. Se você é pele, se você é unha, não interessa. Você é corpo de Cristo, você é importantíssimo. Então, grave isso aí, as primícias do que dorme, a garantia da nossa ressurreição, a participação na vida celestial, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado sobremaneira, que nos dá a garantia de que Cristo é a razão da igreja e que nenhum poder pode prevalecer contra essa igreja.
Então, tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Então, que os irmãos guardem isso aí para a sua vida. Vamos concluir aqui. Tá? Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então, tá? Que fica aí para a vida dos irmãos essa palavra. Essa palavra fica aí para a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá? Que o Senhor Deus venha abençoar a vida dos irmãos, tá? Então, que a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja na vida dos irmãos. Nós estaremos dando mais lições. Os irmãos entrem lá, leiam. Tiver dúvida, perguntem. Nós estamos aqui para isso. Não podemos parar a obra porque está proibido o ajuntamento no templo, não. A igreja continua, então nós continuaremos nas aulas. Participem dos cultos online, se inscrevam nos canais da igreja. A igreja precisa de você. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.